E aí pessoal, eu sou o Luiz Araújo e hoje eu vou te levar para conhecer Volubilis. Continuando nossa aventura pelo Marrocos, saímos de Chechua em direção a Fez, mas não podíamos deixar de conhecer dois lugares importantíssimos para a construção da cultura marroquina e para a história mundial, Meknès e Volubilis. Depois de percorrer pouco mais de 150 km em mais ou menos 3 horas de viagem, nossa primeira parada foi Volubilis, uma cidade construída de frente para as colinas pelos romanos. Vem comigo! Volubilis é um sítio arqueológico ainda parcialmente escavado, onde você encontra vários prédios públicos do período romano, templos, palácios, casas e mosaicos. A história daqui começa no século III a.C., quando o assentamento fenício-cartaginês se instalou aqui na região. Sob o domínio romano, Volubilis cresceu muito rápido a partir do século I a.C., com a construção de inúmeros edifícios, templos e um arco do triunfo. A principal atividade econômica de Volubilis era o cultivo de azeitona e trigo que abastecia toda a região por aqui. Também era famosa pelas apresentações de gladiadores com animais selvagens. Já no século VIII, Volubilis foi tomada pelos mouros e passou a ser a capital de Idris ibn Abdallah, o primeiro estado muçulmano do Marrocos. A decadência de Volubilis aconteceu alguns séculos mais tarde, quando deixou de ser a capital, transferida então para Fez. Aos poucos, a cidade foi perdendo a sua importância e foi ficando cada vez mais vazia. Aqui nessa região passava um rio que tornava essa terra extremamente fértil. Hoje, dificilmente a água se acumula por aqui, até porque as chuvas são cada vez mais raras. Mas para manter a vegetação, o governo fez um sistema de irrigação artificial e ainda mantém os jardins bem conservados durante o ano todo. Do século III a.C. até o século VIII, Volubilis ficou abandonada. E no século VIII, os berberes vieram habitar aqui e chamaram a cidade de Oualili. Eles chamaram assim por conta dessa flor que é venenosa, que tem bastante por aqui. Mas o significado real de Volubilis é uma flor também, mas uma flor roxa que floresce aqui no inverno, que abre de manhã e se fecha à noite. E esse pátio aqui, ó, fica lotado de Volubilis, lotado. Aqui é a cidade santa de Moulay Idriss. Aqui você vê o formato de um dromedário. Tá vendo a cabeça aqui e aí as duas corcovas. Moulay Idriss nasceu no século VIII e é filho do profeta Maomé com Fátima. Essa terra foi escolhida pelos romanos por um motivo muito fácil de entender. Aqui em cima vinham as pedras que foram feitas à cidade. Em toda a volta tem plantação de trigo e tinham muitos animais. E aqui nessa parte de trás, muita oliveira. Logo na entrada você vê uma grande avenida que leva até o bairro Sul. Essa avenida é feita para localizar o norte e o sul. Para lá então é o sul e para cá é o norte. Um passeio por aqui não dura menos que 1h30, mas venha preparado porque a cidade tem mais de 40 hectares de área e a caminhada é longa. E quando eu estava por aqui fazia 42 graus. Nossa água acabou logo no início do passeio e a sede foi extrema. Nas ruínas não há nenhuma estrutura de lanchonete, fonte de água ou banheiro. Tudo isso tem só lá na entrada. Esse é o bairro Sul, que é o bairro industrial, e lá é a casa de Orfeu. Aqui no bairro Sul tem uma casa bem rica, que é a casa de Orfeu. Essa casa tem quase 400 metros quadrados e ela se chama Orfeu em homenagem ao deus da música, por conta dos mosaicos que foram encontrados nela. A casa de Orfeu tem uma imagem do deus do vinho, Bacos, toda feita com mosaico. Durante a escavação foram encontradas cerca de 60 prensas de azeitonas e mais de 100 moinhos de trigo. Muitas estruturas foram restauradas há cerca de 40 a 50 anos atrás, por isso é comum encontrarmos pedras que parecem novas.
Essa parte é onde ficavam as casas dos habitantes de Volubilis. É possível ter noção do tamanho de cada uma, inclusive estimando a altura, já que ainda dá para ver algumas estruturas que eram onde ficavam as portas ainda muito bem conservadas. Mas o que é mais incrível é o detalhe do piso, com mosaicos e pinturas ainda muito bem conservados. Isso aconteceu porque Volubilis ficou enterrada na areia durante muitos e muitos anos. Existem aqui 4 termas públicas, e a maior delas, com 1.300 metros quadrados, é essa aqui. E as termas aqui eram aquecidas artificialmente com lenha, porque a água que vem da montanha e chega aqui gelada. E sempre tem uma quente, uma intermediária e uma bastante fria. As termas eram utilizadas não só para a higiene pessoal, como também como espaço de recreação e encontros. Aqui, como eu disse, eram as termas públicas, que contavam ainda com vestiário e uma sala para práticas de atividades físicas. Mas as casas mais ricas, principalmente do outro lado da cidade, tinham termas privadas. Volubilis é um local que sempre esteve lotado de oliveiras, e os moradores locais faziam seu próprio azeite. Desse modo, é muito comum encontrar prensa tanto em locais públicos quanto dentro das casas mais abastadas. Aqui era a prensa, isso girava, depois fazia uma pasta que saía ali pela lateral, e aí com essa madeira eles batiam nas pastas e filtrava o azeite ali em cima. Nessas ruínas ficavam a Basílica Central da cidade, com 42 metros de comprimento, 22 de largura e 15 metros de altura. Esse é um dos melhores exemplos de basílicas romanas construídas na África. Bem em frente estava a Praça do Mercado, onde acontecia o comércio todo dia de manhã. Era o centro da vida pública da cidade, e era aqui também que estava o Fórum Romano e o Templo do Capitolino, dedicado às 3 principais divindades do Estado romano, Juno, Minerva e Júpiter, e utilizado para a realização de assembleias e outras reuniões. Aqui era o Templo Romano. Isso tudo aqui era coberto. Essa parte era o pátio central, onde os animais eram sacrificados aqui. Veja os detalhes desse mosaico. Cada um deles tem uma história, um significado diferente, e por isso também recomendo que você faça a visita guiada por aqui. Caso você venha sozinho, você vai encontrar diversos guias locais oferecendo seus serviços na porta de entrada. Custa mais ou menos uns 20 euros por família. Eu achei que valeu bem a pena. Meu guia falava portunhol e entendia 100% do que a gente perguntava, tudo em português. Essa parte ainda não foi escavada, e Volubilis era inteiramente assim, totalmente coberto, só com algumas pedras para fora. A escavação é feita de forma muito lenta, durante mais ou menos 4 meses por ano, por um grupo pequeno de arqueólogos. O Arco do Triunfo ficava bem no centro da cidade, e era o local de ligação entre as 2 ruas principais, a que levava de norte a sul e a que leva de leste a oeste. O arco se chama Arco de Caracalla, em homenagem
homenagem ao imperador romano norte-africano que habitava aqui. Foi construído em mármore no ano 217, em homenagem ao imperador e à sua mãe. Quando foi construído, estava coroado por uma estátua de bronze destruída pelo famoso terremoto de Lisboa no século XVIII. Olha quanto trabalho ainda precisa ser feito aqui em Volubilis. A região é muito grande e certamente tem muita história ainda escondida nessas ruínas. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas moravam nesse complexo. Essa é a Casa das Colunas. Não se sabe ao certo a razão de ter tantas colunas com arquitetura diferente por aqui, mas acredita-se que aqui funcionava uma espécie de sala de reuniões para o alto escalão do governo de Volubilis. Todas essas mansões tinham muitos trabalhos com mosaicos feitos pelos romanos e pelos berberes. E quando o piso não era adornado por mosaicos, era coberto por tapetes também muito bem decorados. O banho das ninfas, o acrobata, Baco e Ariadna ou o banho de Diana e os trabalhos de Hércules são alguns dos mais famosos mosaicos por aqui. E achar todos eles sem a ajuda de um guia não será uma tarefa fácil. As casas aqui nessa parte da cidade eram verdadeiros palacetes, imensas e com muitos cômodos. Abrigava normalmente a nobreza e seus funcionários. E muitas delas, inclusive, tinham termas privadas e até solário. Como eu disse agora há pouco, um dos mais famosos mosaicos por aqui é esse, onde estão representados os 12 trabalhos de Hércules. Aliás, eu vou deixar um card aqui para você que ainda não assistiu o vídeo em que eu mostro as grutas de Hércules próximas a Tanger. E no final da visita não deixe de conhecer o Museu Arqueológico com várias relíquias encontradas aqui em Volubilis. Como a entrada e a saída ficam no mesmo lugar, você também pode visitar o museu no começo da visita. Caso você não contrate um serviço de guia, eu recomendo que você passe por aqui antes para que entenda um pouco a história da cidade e também, claro, tenha noção do que vai encontrar andando pelas ruínas. De lá, basta percorrer mais uns 30 km e já chegamos em outro ponto de parada imperdível na sua viagem ao Marrocos, Meknes. Pertinho de Volubilis e a caminho de Fez, fica a cidade de Meknes, uma das 4 cidades imperiais aqui do Marrocos. A cidade está praticamente toda em reforma, então eu vou te mostrar alguns pontos turísticos, mas outros, infelizmente, não foi possível visitar. Mas fica comigo que você não vai se arrepender. Juntamente com Fez, Marrakech e Rabat, Meknes, como eu disse, é uma das 4 cidades imperiais do Marrocos, de grande valor cultural e que merece uma visita. As principais atrações da cidade estão na região do seu centro histórico, que é Patrimônio Mundial da Humanidade declarado pela Unesco desde 1996. Assim como outras cidades imperiais, Meknes é formada por 3 principais regiões: Medina, onde mora boa parte da população, Praça El Redim, que é a praça onde ocorre o comércio local, e a Zona Imperial. Construída em 1732 por Mullah Ismail, a Porta Bab Mansur dava boas-vindas a quem chegava à cidade imperial de Meknes. Essa é a maior porta de todo o Marrocos, com mais de 16 metros de altura. E além de imensa, é toda entalhada com decoração típica marroquina. Ela está em reforma, mas conseguimos ver um pouquinho dessa beleza aqui por fora.
E bem em frente à porta, a Praça El Redim fica cheia de barracas, artistas de rua e turistas, principalmente durante a noite. Aqui em Meknes também fica a prisão subterrânea de Cara. Essa prisão, gente, é onde os embaixadores se encontravam para fazer troca de prisioneiros. Ela, infelizmente, está fechada para reforma, mas dá uma olhadinha como que ela é. Ó, um pouco do que você encontra lá embaixo, ó. A prisão subterrânea de Cara era onde se encontravam os embaixadores dos países vizinhos e do Marrocos para reuniões e trocas de prisioneiros. Diz que foi desenhada por um arquiteto português e que ele acabou por ser o primeiro preso daqui por insubordinação. A cidade de Meknes foi fundada no século IX e foi capital do Marrocos entre 1672 e 1727 com o sultão Moulay Ismail. E seu mausoléu, que foi uma mesquita construída em 1703, pode ser visitado. O sultão Moulay Ismail era megalomaníaco e ficaria bem desapontado hoje em dia ao ver que Meknes não tem mais a fama que ele almejou, já que foi planejada por ele para ser a cidade mais poderosa do mundo. Dizem que ele teve 500 esposas e mais de 880 filhos. Aliás, os 800 mil habitantes de Meknes hoje em dia devem jurar, inclusive, que são parentes do sultão. De todo modo, o sultão deixou a família em busca de escravos e ouro no sul da África para construir a imensa Medina de Meknes, erguida no século XVII. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to. Os detalhes aqui dentro são lindos e impressionantes. Não muçulmanos podem visitar toda a área, com exceção de uma das salas que é exclusiva para orações, que é inclusive onde está o túmulo de Moulay Ismail. Aqui em Meknes também vale a pena visitar o celeiro e os estábulos reais. Esses estábulos chegaram a abrigar mais de 12 mil cavalos durante o comando do sultão Moulay Ismail, além de água e alimentos para os animais. E bem em frente fica o Lago Agdal, um enorme reservatório de água construído pelo sultão que serviu para irrigar os jardins e as hortas de Meknes, além de ser um depósito para abastecer a região da Medina. Mas, infelizmente, o lago também estava em reforma, assim como os estábulos reais. E se você ainda tiver tempo por aqui, também vale uma visita à Madrasa Bouinânia, uma escola do Alcorão do século XIV, toda decorada de azulejos que dizem ser tão bonita quanto a de Fez, mas que infelizmente estava fechada quando eu estava por aqui. Não vai ser dessa vez que eu vou mostrar pra você a beleza dessa cidade, mas eu vou deixar uma pontinha de vontade. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é só. Até a próxima e tchau, tchau.